Ah, tá aqui. Pronto. Olha que loucura. Gnomo da live. Lá! Deixa eu tirar esse óculos. Menino, olha. Os cachorros latindo aqui. A gente tá em casa, né? Em casa tem dessas coisas. Aqui também tem uma bem danadinha, maluca. De vez em quando solta uns gritos aqui. Você vai ouvir também daí. Meu amor! Agora eu tô te ouvindo melhor. Oi! Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ver essa distância, se tá boa. Vocês estão me vendo bem? Tu tá me ouvindo bem? Eu tô vendo e ouvindo você bem. E vou aproveitar aqui para falar que a Flávia tá aqui dizendo que o Instagram tá pregando peças na gente essa semana. Verdade, né? Acho que tá esse boom. Laiane, muito obrigado. Uma coisa. Muito obrigado por você ter topado esse convite, ter reservado esse tempo aqui para conversar com a gente. Eu sei que sua agenda não é fácil, eu levei dias para falar com você. Te mandava um oi na segunda, tu me respondia na quarta. Mas muito obrigado, meu amor. Muito obrigado por você ter reservado esse tempo e estar aqui para conversar com a gente. Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu devo dizer que eu tenho realmente usado as redes sociais com muita moderação nesse período de isolamento social. E eu tô para comprar para instalar aquela mensagem automática que explica, na hora que a pessoa manda um WhatsApp, aí já explica, vou demorar a responder, mas não desista de mim. Mas fique tranquilo que eu respondo. Fique tranquilo que eu respondo, vai demorar, geralmente é o tempo da rotação da Terra ou da translação, né? Que é esse giro que o planeta dá. Mas é uma honra para mim estar aqui, assim, te parabenizar por esse trabalho, por essa ação no campo digital. Eu acho que é muito importante a gente criar contextos para se conhecer, para aproximar as pessoas e para também encontrar alguma leveza, porque a gente precisa encontrar espaços de respiro, sabe? Da notícia, da dificuldade, do novo momento, das questões complexas que a gente está enfrentando. Então é bom a gente ter um momento assim de intimidade, de falar de uma coisa mais leve, por que não? E eu vi que vieram muitos convidados, nossa, um casting, assim, meu amor, de Bacurau é outro nível. O programa aqui é outro nível, aqui, né? Ô, meu amor, que bom. Mas essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia mesmo lá. Assim, esse programa surgiu, né? Eu tinha um programa chamado Na Rua, em Timon. E aí a gente não pôde ir pra rua, a gente adaptou pro Em Casa para trazer esse entretenimento, vamos dizer assim, e principalmente para estimular as pessoas a estarem em casa, estarem conversando com a galera legal. Realmente passou por aqui pessoas muito importantes para a cultura do nosso país e você não podia ficar de fora de jeito nenhum, porque você é importantíssimo. Eu ia exibir um vídeo aqui de um trecho de uma palestra que você fez na Leni Argento, mas como a Flávia falou aqui, o Instagram pregou peças na gente, que você começa mais ou menos dizendo assim, gente, antes da palestra, eu quero dizer quem eu sou, porque a gente faz muitas coisas. E eu sou artista, eu sou professora. Então aqui eu queria, sim, entrar nessa intimidade da Laiane, ver essas várias Laianes, né? E como essas várias Laianes se relacionam com os vários lugares. Deixa eu te dar uma notícia. Você já está sabendo que você passou em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Teresina para professor de arte? Não. Sério isso? Olha, pois é sério isso. Quando eu mandei o fly divulgando na minha lista de transmissão a Gislene Daniele, que também fez o concurso, né, disse que você estava lá em primeiro lugar e ela estava lá em, acho que, terceiro ou quarto lugar, tá? Uma notícia maravilhosa. A pessoa pega a notícia. Menina, acabei de saber na live que saiu o resultado do concurso. Olha aí. E aqui já tem gente te dando parabéns, a Alessandra, uma grande amiga, mandando aqui parabéns para você. Mas, Lai, quando começa... Na verdade, deixa eu só aproveitar que você aproveita para dar essa notícia, porque isso que você falou tem a ver com esse meu retorno, esse meu reencontro com a educação. Depois de 25 anos longe da educação, chegou uma hora que esse ciclo meio que, sabe? Eu acho que a vida é meio cíclica. Sim, e aí isso aconteceu novamente. E esse ano eu comecei a dar aulas novamente para crianças. Tem a ver com o trabalho que a gente começou a fazer com infância aqui em Teresina. Na verdade, uma coisa foi levando a outra.
E eu acho que vai ser ótimo a gente falar desse percurso, porque assim, eu gosto de usar duas imagens para falar de trajetória artística, para mim. Sim. Uma é de camaleão, porque eu acho que é um bicho que eu me identifico, assim. É um bicho que vai se mimetizando, que vai incorporando o ambiente a partir das circunstâncias. E eu acho que eu fui meio assim, sabe, na minha trajetória. Uhum. Eu fui meio que igual camaleão, eu fui mudando de cor. E a outra que eu gosto, a outra imagem, é a da Madonna. Que eu gosto da Madonna. Eu sou apaixonado pela Madonna. Sou uma antiga, então as nossas divas são um pouco assim, dos anos 80. E a Madonna, ela tem fase, sabe? A fase da cabala, a fase da Igreja Católica, a fase dos filhos. E eu sou muito assim, cara, eu acho que a Madonna me inspirou nisso, assim, eu tive muitas fases. Então eu iniciei, a minha primeira fase, assim, acho que a minha porta de entrada para o circuito cultural da cidade foi o teatro. Isso, é isso que eu quero começar a eu acho que é a porta de entrada de muita gente, né? Uau, essa foto! Aí você já estava em Portugal, vocês já estavam, né? Acho que aí a Almada. Tomando Coca-Cola, Aí nessa foto, cara, eu tenho 18 anos. Tenho 18 anos nessa foto. Foi assim, é preciso pontuar que nos anos 90, Teresina tinha uma cena de teatro muito específica, muito forte, e ela dialogava muito com uma cena noturna, uma cena gay da cidade. E eu comecei a fazer teatro na oficina Procopio Ferreira, que é um curso de formação que, para a minha geração e para a geração de muitos artistas, né, desde os anos 70, eu diria, vem como um lugar, sabe, de um nascedouro, uma estufa, assim, um pontapé. Então, eu fiz parte dessa geração da Procopio Ferreira dos anos 90, 96, 98, 99, que tinha, né, essa direção do Luciano Brandão e também tinha essa presença forte do Arimatã e do Grupo Arém. Então, foi um grande encontro, assim, eu era adolescente, a gente tinha aquele centro histórico da cidade, aquele corredor cultural, né, que ainda hoje é muito forte, mas que eu costumo dizer, talvez seja meio nostálgico, que na minha época, meu amor, ali fervia, o negócio ali, entendeu? Timon Teresina era uma membrana, Teresina Timon, tinha o Elis Regina, tinha o Pride, tinha as boates. E eu lembro de tinha o Boemia no centro. Boemia no centro. Lembro muito de você nessa época. Você acho que deixando a Procópio, já sendo assim uma grande atriz, e eu chegando ali pela Procópio, no relacionamento com a Procópio, tentando. E Timon encaixando Timon dentro dele. Foi mais ou menos. Mas a nossa diferença não era tão grande. Não foi grande. Não foi grande, porque eu lembro que muito cedo você começou um trabalho com um grupo, uma pesquisa própria, um grupo próprio e tal. Então, assim, tinha realmente uma cena de grupos e de companhias. E a minha porta de entrada... Mas tudo começa aí, né, Laiane? Tudo começa aí. Da Procopio Ferreira. Na Procopio Ferreira. E, claro, com o grupo Asmodeus de Teatro, que foi, vamos assim dizer, a minha minissérie, assim, Friends, tipo, da época. E foi muito legal. Então, assim, eu costumo dizer que foi uma grande fase, assim, foi um CD da Madonna. Foi um período muito grande em que eu trabalhei com teatro, viajei. Foi muito importante fazer parte dos trabalhos do Grupo Arém, do Grupo Asmodeus. Trabalhei com comédia, com teatro besterol, e aí depois começamos a fazer obras que eu acho super importante, que são de autores piauienses. Então, tinha também uma pesquisa de teatro que pensava uma autoria, assim, né, de artistas daqui, e foi muito legal. E aí eu entrei para a universidade, e aí fiquei no circuito cultural um tempo muito legal, até que nos 20 e poucos anos, assim, que é aquela fase que você dá uma... que você dá uma reviravolta, assim, eu acho que você vai também se construindo como sujeito. Eu tive uma primeira experiência de fazer parte de um trabalho de dança, que foi um trabalho do coreógrafo Marcelo Evelyn, que se chamava Sacre.
eu acho que eu tinha 23 para 24. Uhum. E foi um trabalho no adro da Igreja São Benedito, muito legal, que era uma obra super híbrida, que dialogava com o cinema, tinha um piano de cauda, tinha pessoas do teatro, pessoas da dança. Foi feito, era uma mega produção, gente. Foi uma audição no ginásio do Sinopse. Foi uma obra que, de alguma maneira, me aproximou com outros modos de fazer e de operar. E aí eu acho que o meu desejo foi começando a vibrar por outras coisas. E nesse mesmo período eu comecei a estudar artes visuais, então a coisa começou a ficar misturada daí, sabe? Laiane, tem uns recados aqui já, umas coisinhas aqui na live, né? O Heraldo Ai, tá gente, dizendo... eu não tô lendo, mas... Tirou o óculos, mas eu leio para você. O Heraldo diz que não sei mais da Laiane hoje, perdi o contato visual e não sei o que ela anda fazendo nos palcos, mas foi uma das mais interessantes atrizes piauienses que vi em cena. O Heraldo Maia, que tá lá em São Paulo, e que é um piauiense Heraldo, nosso, querido. sim. O Beto O Heraldo é um Cavalcante... querido. O Beto Cavalcante está dizendo que fez Pluft, o Fantasminha com você, e que excelente. Eu cheguei a ver Pluft Fantasminha também com você. Lai, mas aí quando você resolve tudo isso, quando você chega na Procopio Ferreira, você já estava resolvida a ser artista ou não? Foi uma curiosidade que levou você até lá? Ou antes disso teve algo que despertou você e você disse, eu vou ser artista, eu vou procurar alguma coisa para fazer, e encontrou a Procopio? Cara, eu acho que eu quis ser artista desde criança. E eu amava dançar quadrilha, eu amava dançar, e eu amava atuar, e eu adorava novela, Chica da Silva, nem podia assistir, né? Era criança, mas gente, eu assisti, anos 80, adorava. Eu adorava novela, adorava. Eu brincava de encenação, eu brincava de fazer de conta. Só que isso só passou a ser um desejo real na adolescência, quando eu assisti um espetáculo na minha escola. E foi quando eu vi pela primeira vez a possibilidade de que não existia só o artista da TV e do filme. Foi que eu comecei a entender que existiam outras maneiras de ser artista e que isso podia acontecer na minha cidade. Então, só aí, depois de com 14, 15 anos, foi que eu fui, vamos assim dizer, eu sou da região do Grande Disseu, né? Morei lá, a minha vida, fui para lá na infância. Então, o Grande Disseu, ele sempre foi um território muito assim, quem mora lá faz tudo lá, estuda lá, trabalha lá, come sanduíche lá. Então, é resolvido, é igual de Timon, é outra cidade. Então, eu tive uma experiência de adolescência muito localizada naquele território. E aí eu comecei a descobrir o centro, a noite do centro. E aí eu descobri o teatro. Então, eu acho que foi um processo de emancipação, mas quando eu fui sabendo o que eu queria. Em um ano eu tava no espetáculo, assim, sabe quando você é CDF, que você diz assim, eu vou tirar nota boa nisso aqui. Isso aqui, eu levo jeito. Isso aqui... E eu tive nessa fase, eu acho que essa relação de imersão, né? De estudar arte, de entender que isso era uma profissão. Isso passou, eu acho que a ser um contorno identitário mesmo, muito forte. E durante muito tempo, eu acho que ficou muito borrada essa relação, o que é trabalho, o que é vida. Porque você é ator, você é atriz. E aí a gente tinha uma dobradinha, eu e a Bidi Lima. E durante muito tempo, as pessoas se acostumaram a dizer, a Ingrid Guimarães e a Heloísa Pérez, era a dupla, era a Fernanda Montenegro, não sei quem, nos comparavam, eram as imbatíveis, assim, tinha, isso, gente, pelo amor de Deus, faz mais de 20 anos, né, atrás, assim, faz muito tempo. E eu lembro que a gente frescava com a Bidi, a Bidi já ficou com a Laiane, a Bidi vezes. Vezes! Nossa! Era muito bom, era muito bom. Olha, deixa eu mandar um beijo para Elielson, que tá aqui, um querido também. A Karina tá dizendo que levou você para Procópio. Eu levei a Laiane para Procópio, vi o talento dela já na nossa escola, na Fundação Bradesco. A gente estudava junto! Meu Deus, é muito... Ai, memória. E a Karina vai vir aqui na próxima temporada do Em Casa, que essa tá encerrando com a Rita Ribeiro, com a Rita... Meu Deus, Rita Ribeiro, eu ainda tô tendo a Rita Ribeiro. Com a Rita Benedito! Dia 21, tomara que ela não veja essa live. Mas, Lai, e o que é que essa pessoa aqui achou quando você disse assim, gente, sou artista, tá?
é isso que eu vou fazer da minha vida. Foi que ela disse assim, tu é louca, vai procurar ter dinheiro. Tu já respondeu, né? Eu acho que mãe é mãe de artista é um troço assim que tem a mãe da pessoa e tem a mãe do artista. A mãe do artista sofre. Ela sofre, é um sofrimento eterno. A mamãe, quando eu já tinha 30 e poucos anos, ela dizia, e quando é que você vai trabalhar? Eu disse, ela é ótima. A senhora, por acaso, assim, esses 15 anos mais ou menos. Então, ela sempre teve uma relação muito conflituosa de querer que eu estudasse, né? Que eu fizesse, tipo assim, essas coisas, esse roteiro que é esperado, enfim, que você, caso tenha filho, passe no concurso, enfim, essa coisa mais frente. E aí, especialmente, eu acho que, sei lá, quando você nasce meio classe C e você nasce meio ferrado, tem uma pressão maior ainda. Porque eu acho que quando você escolhe a carreira artística, você realmente é batalha, viu? Olha, viver de arte não é uma coisa simples, é complexo. Então, ela ficava super orgulhosa de ver os espetáculos. Eu lembro que a primeira viagem internacional que eu fiz tinha balão no aeroporto. Parece aquela menininha, não tem? Assim, Ai, que fofo! Que tem uma cartolina, tem uma foto. Fã-clube, né? Fã-clube, assim, coração na mão. Meu Deus, a minha filha está indo fazer uma apresentação na Europa. Fora do país. Fora do país. Assim. Então tinha esses rompantes de orgulho, mas aí, claro, tinha sempre esse contraste com a realidade. E a mamãe, assim, mesmo sendo alguém que tinha esse conflito, ela sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, assim, que me deu suporte, né? Começa que sustenta, né, Fih? Porque tem um tempo aí que a pessoa... Suporte melhor que esse não há, né? Então, assim, tem um tempo aí que a pessoa sustenta. Aí já é uma ajuda, Mas eu acho que a gente também tem muitas fases, assim. Hoje em dia a gente tem uma relação muito autônoma. Eu tenho a minha vida, ela tem a dela. É uma relação bem, sei lá, acho que moderna, assim, até. O Eliel sei está dizer. dizendo que ela faz doce. A gente tem que provar. Ai, meu Deus do céu. O Avelar... Agora eu queria... Fale. Não, é que você falou lá atrás que o Heraldo disse que não sabe mais, que perdeu o contato, né? Isso. Que nunca mais me viu. É muito curioso, porque tem muitas pessoas que têm essa memória de mim da época do teatro. E aí é como se fosse realmente um circuito de pessoas. E aí, toda vez que eu encontro assim, alguém no banco, eles dizem, e aí, cadê teu novo espetáculo? Então, olha só. Parece aquele, assim, já tá... Então, eu tô noutra fase. Já tô em outro CD, tô acompanhando a Madonna. É tipo assim, ai, like a player. Não, peraí, eu já tô cantando... Mas a gente vai já falar desses seus projetos que são maravilhosos e que transformam muita coisa. O Avelar disse que tem uma lenda que você e ele dormiram juntos na apresentação em José de Freitas e as bichas do Asmodeus faziam bullying com você por isso que você tinha dormido. Ah, mas olha, preciso dizer que em torno do Avelar tem várias lendas, né, gente, na cidade. Assim, o Avelar, ele é um artista visual incrível, mas a gente também se encontrou no teatro na época de escola, a gente estudou junto na faculdade. O Avelar era um menino tímido, chegando de Miguel Alves, e eu era, sei lá, a colega de classe mais querida dele. Se ele disser que não, é mentira, porque eu era a preferida. Eu era a preferida. A arte de divulgação dessa temporada do nosso programa foi o Avelar quem fez, lindíssimo. O Eliel está me corrigindo aqui, ele disse que o doce que ele falou é de jogar o doce, ela é doceira, mas de jogar doce, entendeu? Dar o doce. Ah, entendi. A sua tem isso, tem. A mamãe, ela é danada, assim. Elielso conhece ela de muitos anos. Naquela foto que você mostrou, o Elielso está na foto. Ele tem na imagem, eu acho que 14 para 15 anos. Ah, você viu, Elielso, essa foto? Se não tiver visto, fala pra gente mostrar de novo. A Bela tá lembrando da Titânia, né? Era no São de Noite de Verão, né? Que Laiane fez a Titânia, foi? São de Noite de Verão?
Foi Sonho de Sim, Verão, Sonho de né? Verão. Que inclusive eu acho que era um projeto de teatro. Fica a dica aí, gente, para vocês que mexem no dinheiro público, nas coisas, quem estiver nessa live aí. Eu acho que era um projeto lindo de ser remontado, sabe? Essa montagem da Procópio foi uma montagem assim que eu considero histórica. Apesar, Sim, sim. apesar de assim, e que quando eu falo histórica é porque eu acho que é uma obra da historiografia do teatro piauiense, assim, primeiro porque era uma montagem de Shakespeare, segundo porque era feito por um monte de bicha doida jovem, assim. Então era maravilhoso. E você acredita que até hoje eu guardo com muito carinho o texto, o caderno, encadernado do Que texto, com todas as notações de texto do diretor e marcações de cena e pau. Que eu tenho isso há mais de 20 anos. Você sabe o que é que eu tenho do Sonho de Noite de Verão? Eu tenho o programa, porque eu já me relacionava com teatro, já conheci o Luciano Brandão, já tinha esse projeto que você falou, de uma pesquisa muito, né, de grupo minha, né, com essas pessoas, e eu já tinha essa relação com o Luciano. E aí eu guardo até hoje o programa do Sonho de Noite de Verão, dentre outros programas de espetáculos que mexeram muito comigo. Mas, Laiane, eu consigo ver a olho nu, e muitas pessoas conseguem ver a olho nu, e eu quero saber se você consegue ver isso. Você veio num crescente maravilhoso, principalmente colocando a cultura e a arte num lugar de debate, e de debate, destaque e visibilidade que ela tem direito, e você tem sido esse fio condutor. Você percebe isso? Isso foi natural, ou isso foi um propósito seu, um objetivo? Eu vou fazer isso, eu preciso transformar de alguma maneira. Como se deu? Olha, eu acho que para mim foi muito claro quando eu passei um tempo trabalhando com teatro que eu queria trabalhar profissionalmente com arte em Teresina. E para eu trabalhar profissionalmente, eu precisava ser um sujeito do campo da cultura. Então eu comecei a entender que tinha diferença entre o campo da arte, o campo da educação, o campo da cultura. E eu acho que, como a maioria dos artistas aqui, a gente é muito autodidata, né? A gente precisa ir muito atrás das conexões, das informações, das redes. E eu sempre fui uma pessoa muito atuante no campo da cultura. Nos últimos anos, eu preciso dizer que eu dei uma descansada, porque a gente precisa saber fazer revezamento. A gente precisa ter outras vozes, outras pessoas à frente das coisas. Mas eu sempre fui uma pessoa muito que acompanhava as articulações políticas, o debate de lei. No tempo do Orkut eu já fazia confusão, entendeu? No tempo do Message. No tempo do Message. Então, muito antes de WhatsApp viralizar, a gente já se organizava com abaixo-assinado. E aí eu tive um longo período, 10 anos, né, trabalhando na região do Grande Dirceu, isso já um pouco mais velha, numa trajetória mais recente, num coletivo de artistas. Então, tinha uma ideia de trabalhar com arte por uma perspectiva muito politizada. Mas eu fui, de alguma maneira, costurando essas atuações junto com espetáculos. Então, eu geralmente, assim, eu não tinha aquela... Eu tive, numa fase mais jovem, um pico de produção, era 1 por ano, 2 por ano, todo ano eu estava em cena. Depois isso começou a ficar mais cadenciado, os projetos começaram a ficar mais espaçados, igual a Madonna, por isso que eu digo que eu gosto da Madonna. Que aí o CD demora, tipo Marisa Monte, assim, que demora o CD, entendeu? Faz um, aí vai ter um filho, aí vai fazer outra coisa, aí volta, aí faz outro, assim, fica mais espaçado. Então eu acho que a minha produção, no sentido de obra, ela foi ficando mais espaçada, exatamente porque eu acho que agregando camadas. Então eu comecei a trabalhar com produção cultural, comecei a me interessar por esse lugar também de fala, sabe? De estar, não sei, mediando bate-papos, fazendo palestras, ou seja, começar a trabalhar numa ação de formação, de formar artistas. Então, eu lembro que muito jovem eu fui uma das primeiras professoras da escola Gomes Campos, né? Eu fiz parte daquela primeira geração de professores, quando a escola inaugurou, super empolgada, peguei meu livro de teatro tudinho, dei para a biblioteca. Menino, vai ter uma escola na cidade. Então, eu sempre fui uma pessoa muito consciente de que a gente, como artistas, a gente pode agir
de cima do palco, né? Do bastidor do palco, de fora do palco, da rua. A gente pode estar ativando toda essa cadeia, porque são muitos papéis. E precisa de gente que escreva, precisa de gente que faça foto, precisa de gente que faça crítica do que a gente faz, precisa de gente que estude a lei, precisa de gente que entenda de financiamento. Então, é realmente uma cadeia produtiva, é um setor que você pode atuar de muitas maneiras. E eu não me sentia menos artista quando eu estava fazendo essas outras coisas. Não, claro que não. Eu não me sentia, e isso me alimentava muito. Então, chegou uma hora também que só fazer mais um espetáculo me deixava em crise, porque eu não tinha circulado com o anterior. Eu não tinha conseguido viajar, eu não tinha conseguido levar aquilo para fora. E também tem a fase que você quer fazer curso, né? Você fica louca! Você fica louca do curso, da residência. Menino, você se matricula em tudo. Você quer fazer uma aula, você faz uma aula de teatro físico, você faz uma aula de dança, você faz uma aula de mímica. Eu fiz até jazz. Olha, gente, eu me jogo, assim. Eu não tenho esse problema, sabe? Assim, de dizer, mas você não é artista visual, mas você não é da dança, mas você... Meu amor, que antigamente eu tinha essa crise, porque parecia que eu precisava ter um foco. Porque tinha essa coisa de coach, né? Tá ali faltando um foco. E aí eu fui entendendo que não é que me faltasse um foco, é que realmente cada experiência que eu tinha era como se fosse uma montanha, que eu subia, aquilo me dava uma paisagem, e aí eu via outra montanha que eu queria subir também. E eu continuava indo, sabe? Então, eu fiz muita coisa, gente. Eu gravei videoclipe pra banda de metal. Eu trabalhei com teatro infantil. Eu fiz festa de aniversário, sabe? Fiz festa de aniversário, animação de festa de aniversário. Eu fiz... O que mais, gente? Eu fiz turnê no Brasil, circulei no palco giratório. Fiz temporada fora, fiz turnê na Europa. Não com projetos não que eram de minha autoria, mas em projetos em que eu estava como artista. Então eu fui fazendo, eu não sei, eu ia nadando, sabe? Eu ia no fluxo, eu ia nisso, assim. Então, respondendo a tua pergunta, não foi uma coisa planejada. Eu acho que foi uma coisa de seguir uma intuição e de saber ir na direção do que me fazia vibrar. E eu acho que isso é muito importante, assim, pra gente que... O que te faz sentir vivo. E às vezes o que te faz sentir vivo tá longe da sua zona de conforto. Porque é aquilo que te desafia. Então eu sempre fui me pondo novos desafios, assim. Laiane, a gente vê você um artista muito independente, muito capaz, muito... Agora me diz uma coisa, essa independência toda, ela veio lá do ônibus Barroso, que a sua mãe colocava você lá e você ia sozinha para Piripiri? Gente. Pra quem não sabe, gente, Piripiri é minha cidade de infância, meus avós moram lá. A mamãe me despachava, né? Igual o Cetex. Eu contei isso uma vez numa palestra e as pessoas ficavam assim, mas como, gente? E deixavam. E podia. Eu digo, minha filha, as crianças dos anos 80, elas não tinha esse parâmetro, não tinha não, assim, era outro nível. E a mamãe me mandava sozinha, eu e meu irmão, muito pequeno, gente, eu tô falando de uma criança de 7, outra de 9, uma de 8, outra de 6, dois meninos assim, e uma caixa com biscoito, as coisas, só não podia descer do ônibus. Mas sabia que eu acho que essa experiência dela mandar a gente, duas crianças, daqui para passar as férias, né, no interior, na casa da minha avó. Aí minha tia recebia a gente dentro do Barroso. A gente descia no meio da pista, na rodagem lá, como é que chama? Na estrada, na BR. A gente descia na BR. E eu acho que essa experiência foi a coisa que mais me deu vontade de conhecer o mundo. Quando eu era adolescente, eu tinha fascínio, eu era impressionada com viajar. Eu acho que, inclusive, esse negócio de ser artista veio meio junto, assim. Eu queria ser artista porque, como artista, sabe aquele fascínio do circo que dá? De, eu vou embora com essa galera, porque eu quero, o mundo é grande, então
eu sempre achava a minha rua, o meu bairro pouco, a minha escola pouco, eu achava pouco, eu queria ir para outros lugares. E eu acho que tem a ver com essa experiência de contemplação, de uma criança que fica 3 horas dentro do ônibus vendo os lugares e as distâncias. E eu lembro que eu sabia decorar das cidades. Altos, Cocal de Telha, Capitão de Campos, até chegar em Piripiri. Ai, mas até hoje eu faço isso. Quando viajo de carro, assim, tá faltando só cidade tal, tá faltando só cidade tal. Laiane, a gente tem um quadro aqui chamado Você Ficaria em Casa Com. Eu vou te dizer 3... Gente, a internet tá louca hoje. Cortou aqui um pedaço do... Tá cortando aí, Leandro? Dá uma olhada se tá cortando a arte aí, ó. Aqui tá cortando, você ficar em casa. Aqui também pra mim tá cortando, então ficou louco o Instagram hoje. Mas enfim, pelo menos nós não temos só sua voz, nós temos sua voz e sua imagem. Sim, isso já é um feito. Já é um feito. Ó, eu vou dizer o nome de 3 artistas pra você. E aí você vai me dizer se você ficaria em casa com esses artistas. Ficaria em casa na quarentena, ou ficaria em casa de férias ou no isolamento. A Regina está dizendo que está se vendo nessas suas histórias. Lá, Regina Paulina, ela é coordenadora da promoção social do Senac. ML Cosméticos, um beijo. Propaganda gratuita aqui para ML Cosméticos, viu? Tá precisando, você vai lá nesse Instagram, ML Cosméticos 2013. Lá, eu vou dizer... Tô precisando, ML Cosméticos. Eu vou dizer 3 nomes de 3 artistas e aí você me diz se você ficaria em casa ou não com esses artistas. Laiane Holanda, você ficaria em casa com Luiz Lobianco? Ficaria demais, gente. Eu moraria com ele. Eu diria pra ele assim, passa um tempo aqui, vamos conversar. Ele é maravilhoso. E ele tem um tempo para comédia incrível. Eu tive a oportunidade de vê-lo no Buraco da Lacraia, que não existe mais lá no Rio, né? E queria muito ter visto Gisberta, porque Gisberta foi um boom, assim, do trabalho eu dele, assisti, né? Em Brasília. Ai, você assistiu? E eu fiquei, gente, é sério, eu cheguei, depois eu chorei muito, eu fiquei 3 dias preenchida daquele espetáculo. E eu mandava no WhatsApp para os meus amigos, tipo, gente, vocês têm que assistir essa... Ei, gente, vocês estão numa cidade, se você estiver na cidade, pegue um ônibus, bote um tanque de gasolina, mas vá ver esse espetáculo. Eu tive, e foi uma sorte, foi uma coincidência, a gente estava fazendo uma formação em Brasília, um curso para o Sesc, e coincidentemente ele estava lá na cidade. E aí levaram a gente pra ver, eu não sabia nada, eu tava meio distante, assim, não tava acompanhando a bicha, eu não sabia nada, não sabia de nada, não sabia da história. Gente, nossa, eu ficaria com ele em casa, tipo, por muito tempo. Tá. E você ficaria em casa com Linda Quebrada? Olha, a gente ia ser tenso. A Linha, ela é muito densa, eu ficaria em casa com ela mais de visita. Assim... Porque ela é muito densa, muito problematizadora, assim. Ela é uma bicha... Ela é uma pessoa muito importante nesse momento de mundo, eu acho. Muito necessária. Mas ela traz questões, assim, todas as falas que eu vejo dela, os vídeos, você sai toda desorganizada. Então, eu não sei se eu conseguiria passar muitos dias. Mas eu acho que a gente tomaria um café, teria uma conversa, e eu diria, mulher... Agora tu vai pra tua casa, que eu vou ficar aqui pensando nisso que tu disse. Eu vou tentar dormir com isso que tu disse. Mas assim, mas eu também, é uma bicha legal pra você ter em casa e você, sei lá, fazer um rolê, né? Porque ela tem uma energia, assim, de aglutinar e tal. Mas eu conheci a Lin... ela teve agora, né? Recentemente, Teresina, ano passado. Mas eu conheci a Lin, por incrível que pareça, não foi pela música. Foi por um documentário, uma série, feita para a GNT, e onde eles entrevistam várias pessoas. E eu conheci a Lin primeiro através de textos na internet e depois nesse documentário. E só depois eu fui descobrir o trabalho dela. Na música. Cantando, na música. Mandar um beijo para a Aurilene que entrou aqui. Boi de salto,
que entrou aqui. Lourinha na área. Quero você aqui no Em Casa, tá bom? É a Tássia, né? É, Lourinha do cinema. Lai, você ficaria em casa com o prefeito de Teresina? Qual? Atual? Sim, o atual. Firmino Filho. Olha, eu ficaria em casa com o prefeito Firmino para a gente ter uma conversa. Eu acho que seria um momento bom, assim, de trocar uma ideia com o gestor público. Eu acho que tem uma coisa que é assim, é muito difícil a gente conseguir separar a pessoa da figura pública, né? É. É o que muito acontece difícil. muito com o artista também, né, Lai? Assim, é muito difícil separar o ator do personagem, né? Assim, a gente é muito... Então eu vejo muitas pessoas assim, prefeito Motosserra, Firmino. E eu não sei, assim, eu conheci o Firmino que eu conheci não foi antes do prefeito. Então, eu acho que é muito difícil a gente separar realmente essa pessoa da pessoa pública. E o lugar de gestor, especialmente quando você está vinculado a um partido político que tem uma história de muito tempo, já tem muito tempo esse partido, né? Nessa posição, acaba virando uma figura um pouco desgastada. Então, eu acho que quando a gente fala o nome do prefeito, a gente precisa pensar assim, mas a gente está falando do cargo prefeito, a gente está falando da pessoa, a gente está falando da gestão, que é do partido, às vezes não é bem... Sim. Não é muito a pessoa, às vezes são diretrizes partidárias. Então, é bem complexo. Mas eu acho que eu ficaria com ele em casa para ter assim, trocar uma ideia, porque eu sinto muita falta de uma guinada na cultura no campo do município, assim. E eu acho que você pensar uma cidade por uma perspectiva cultural é uma coisa muito importante, porque cultura é desenvolvimento sob muitos aspectos, né? A gente, às vezes, coloca esse campo da cultura como uma coisa, assim, que só complementa, que, tipo o calendário da cidade, ou algumas ações ali, um orçamento ali e tal. Quando, na verdade, você pensar uma cidade por uma perspectiva cultural é muito mais complexo, sabe? Se você pensa cidades, grandes cidades no mundo, que se pensam como identidades, você pensa, sei lá, Barcelona, Porto, e você vê o turismo, as artes, você vê a economia criativa, você vê inúmeros setores que estão dialogando com o campo da cultura para fazer dinheiro, para gerar desenvolvimento. Então, eu acho que aqui a gente ainda está um pouco... A gente ainda olha para a cultura muito como um adorno, uma fivela, assim, que a gente bota na cidade de Teresina. E acho que a gente precisa comer um arroz aí, comer uma farinha. Lai, mas aí você veio, né? Você veio aí contando essa sua história, desrelacionando, de seguindo fases assim como a Madonna. E aí você traz para a cidade, que eu acho... Como a Madonna é ótimo, né? A pessoa se acha como a Madonna. E eu bem natural, você viu aí, seguindo fases assim como a Madonna. E você traz para a cidade assim, coisas para dialogar com a cidade e para além para dialogar mesmo, eu ia dizer movimentar, mas não é só isso, sabe? Que é o Trisca, que é o Bloco Tandandã, que é tantas coisas que você traz. Vamos falar um pouco de cada uma dessas coisas, Laiane? Vamos. Eu não sei se eu respondo muito demorado, eu não sei quanto tempo que falta, mas... Eu vou cortando, mas tá ótimo. Eu tô tentando aí acompanhar o que tu vai me perguntando, mas assim, teve essa primeira fase, né, no teatro, e aí depois teve um grande bloco em que eu imergi de cabeça no circuito de dança na cidade, e aí foi uma grande, assim, foi uma década, foi um arco imenso de 12 anos trabalhando com dança e com dança contemporânea. E aí depois eu fui me aproximando da produção cultural. E eu acho que parece assim uns casamentos, né? Meu primeiro marido eu casei com teatro, aí depois eu casei com... Olha, aqui a minha irmã tá pedindo para você mandar beijo pro Diogo, que é o meu sobrinho, que é pra ele ouvir você lá na casa dele, tem 4 anos. Diogo! Oi, Diogo, tudo bom? Tudo bem, Diogo? Olha o meu olho, ele é verde. Ele tá satisfeitíssimo agora. Mas vamos lá, Laiane. Olha só,
E aí, quando eu comecei a trabalhar com produção e gestão cultural, surgiu, enfim, a gente foi começando a entender que precisava criar os contextos, criar os projetos, né? A gente, como artista, vai criando o contexto para a gente poder existir. Exatamente. Então, a gente poder existir. E aí, na verdade, o Trisca surgiu de um encontro. Assim, foi uma coincidência, uma convergência, vamos assim dizer. O Sesc Piauí tinha um projeto em um festival para crianças, tinha já uma ação com infância, e nos procurou para uma consultoria e tal, e querendo saber, a gente já tinha acabado o Galpão do Disseu, o Núcleo do Disseu, já estava numa fase em que estávamos trabalhando eu, Soraya e o Milde, num lugar que a gente nomeou de Canteiro, que é um lugar que quem quiser acompanhar a gente, vai no Instagram, Canteiro Teresina, e vai num site chamado Canteiro Teresina, olha que fácil! E tem toda uma metáfora, essa ideia de canteiro, que tem a ver com infância, com essa memória de quintal de vó, que planta cheiro verde, que planta erva, que é uma imagem de como a gente se sentia. A gente queria uma coisa pequena, que criasse pequenas ideias para fazer com outras pessoas. Então, quando o canteiro estava surgindo, surgiu esse interesse do Sesc. E aí, coincidentemente, a gente tinha um projeto, levou essa ideia para eles super abraçaram essa ideia. Então, o Trisca, ele surgiu como uma realização do Sesc. E eu sempre gosto de dizer essa história, porque é importante a gente, enfatizar quando tem esse encontro dos artistas com uma instituição. Sim, e, claro. quando esse encontro cria coisas legais para a cidade. Porque as coisas que a gente cria vai além da gente, sabe? Elas são atemporais, elas ficam aí na história da cidade. Então elas vão além das gestões, dos cargos, dos presidentes e das pessoas que estavam na época, porque isso vai passando. Mas a experiência do que foi vivido fica. Então, o primeiro festival que a gente fez foi um festival imenso, e a gente conceitualizou esse festival como um festival de linguagem, né? A partir dessa imagem da brincadeira do trisca, que é se triscar. Então, era a ideia de aproximar as crianças da arte. E, gente, eu fiz espetáculo infantil desde os 19 anos. Eu fiz o Princesa do Piauí, eu fiz o Sonho de uma Noite no Sertão, que é um espetáculo incrível, que uma pena que quase não se apresentou, assim, não seguiu. Eu fiz o Menu de Heróis. Então, assim, eu tinha essa memória... Pluffit, né? O Pluffit, eu tinha essa memória no corpo. Fora o Asmodeus, que a gente, né, tinha o Saltimbancos, a gente fez a montagem do Saltimbancos também com o Ari. Então, eu tinha, de alguma maneira, essa memória encarnada dessa experiência com esse público, mas nunca tinha sido meu foco de interesse, assim, nunca tinha sido nunca deu. E aí, eu tinha ganhado uma sobrinha, eu acho que esse universo começou a fazer parte da minha realidade. Não sei, né? Também aconteceu. E aí, cara, o circuito de arte e infância em Teresina, ele ainda é uma coisa que precisa muito, sabe? A gente precisa olhar para esse lugar. De um olhar, exatamente. A gente precisa muito de um olhar. O bloco Tandandã, ele se funde com essa pesquisa do Trisca, com essa necessidade do Trisca também? Ele já é um braço, não, na verdade, ou não é nada a ver? Não, na verdade, as pessoas, quando veem a gente no projeto, já dizem assim, projeto da Laiane! Mas, na verdade, o Bloco Tandandã, ele é uma cria da Weila e da Kátia. Quem criou esse bloco não foi a gente, tá? Tá. Elas criaram um brócolis. Elas criaram um bloco em casa, gente, no terraço, na rua. E chamaram os amigos na terraço da casa dela, da Weila. E eles já são um bloco, né? Eles são um bloco, já tem filhos e cachorro, jabuti, gato e terraço. O Sérgio toca, a Weila dança, coreografa, as meninas pintam, todo. Gente, é um bando. E aí, nós somos muito próximos, são amigos muito queridos, por quem eu tenho muita admiração. E eles nos chamaram o canteiro e chamaram a gente, eu e a Soraya Portela, que é minha sócia parceira, nesse trabalho de infância.
pra tá com eles nesse bloco. E aí, cara, a coisa foi acontecendo muito naturalmente. Saímos do terraço pra rua. Aí pensou, não, e se a gente conseguisse uma barraca? E se a gente conseguisse... Menino, quando pensou que não, tinha rei e rainha do carnaval, tinha um negócio, tinha barraca. E aí a gente fez uma ocupação de uma praça, e o bloco aconteceu 2 anos, e foi um acontecimento, nossa, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque eu acho que ele é um bloco feito por artistas, sabe? Tem isso também. Ele não é só um bloco de carnaval, ele não é só um bloquinho de carnaval para criança. Eu acho que ele tem essa pegada, sabe? Tem toda uma história. E aí, esse ano, a gente foi convidado por um shopping da cidade para fazer prévias. Então, assim, o bloco ele foi sendo incorporado. Tem uma galera, tem a mãe desse bloco, tu não tá entendendo? Tem um menino, eu recebo áudio. Eu recebo áudio. Agora, na pandemia, eu recebi um áudio dizendo: quando que vai ter o Tandandã? Eles lembram, assim. Que maravilha. Lai, muito incrível. Olha, o nosso programa está chegando ao fim. Meu Deus, assim, você tem uma história extensa demais. A gente tem que fazer 3 lives com você. Vamos combinar, né? Já tô com 40. Tô com 40. É 25 anos para falar. Pra falar, né? Pra falar em uma hora. Não dá. Estamos chegando ao fim, mas eu não posso terminar esse programa sem fazer um quadro com você chamado Sem Querer Querendo. Como é o Sem Querer Querendo? Deus. Vou te fazer uma pergunta e você vai me responder querendo, claro, né? Mas você vai falar coisas sem querer, porque eu vou te mostrar objetos e você vai ter que incluir o nome desses objetos na resposta da sua pergunta. Certo, eu acho que eu já vi esse negócio. Já viu, né, esse negócio aí? Então vamos lá. Laiane. Inclusive, tu tem como aumentar a tua tela? Porque eu tô te vendo bem pequenininho do lado do nome, sem querer querendo. Tá, mas eu vou te botar, eu vou botar bem perto. Tu vai botar perto. Perto. Qualquer coisa eu digo o nome do objeto, tá bom? Tá Laiane bom. Holanda, o que você... Pronto, eu vou aproveitar uma pergunta do Heraldo, que tá aqui, né? E aí você vai respondendo, tenta ser sucinta, tá? O meu tempo tá acabando. Laiane, como produtora cultural, que conversa, que ações se fariam necessárias para mover o poder público rumo ao entendimento de que sem a cultura não há como pensar a educação de um povo? Meu Deus do céu, qual é o objeto que vai combinar com isso? Gente, que pergunta séria. Eu acho que a conversa que a gente precisa ter com o poder público é de ações de base. Eu acho que você precisa pensar nessa galera que não toma anticoncepcional e tem filho. E aí, você precisa pensar em ações para a infância, entendeu? Não, isso tá dando certo. Tá! Essa pergunta é muito séria, né? Essa pergunta é muito séria. Pra gente poder brincar. Então vamos lá. Lai, o que você diria para as pessoas que se sentem atraídas para ser artista, para as pessoas que querem ser artistas, que querem iniciar na carreira artística? O que você diria para essas pessoas? Repense. Não, brincadeira. Não, calma. A Tássia tá dizendo que tá morta. Tássia, eu quero você aqui pra gente falar de cinema, tá, Tássia? Eu acho que quer ser artista, acredite, insista, não desista, vão tentar cortar os seus sonhos com tesouras de todas as formas, assim, a vida vai tentar cortar os seus sonhos. Mas eu acho que o mais importante, eu acho que para quem quer ser artista é estude. Não caia nessa magia da estrela mágica, entendeu? De autorreferência, de que você já é uma coisa. Passa 20 anos, passa 25, você continua tendo que aprender e continua tendo que se fazer e se reinventar. Remédio. Eu acho que o remédio para os problemas que a gente está tendo hoje, de fato, é a gente acreditar que a arte e a cultura e que o caminho do sensível pode nos abrir novas janelas, assim, que podem, inclusive, nos fazer, sei lá, curar algumas cicatrizes, porque a gente está realmente num período muito doído, né? Muito difícil. A gente está atravessando um período, eu acho que histórico e político, não só no Brasil, mas de mundo, que te exige um couro grosso, que tu tem que ter, entendeu, sangue no olho.
Tu tem que segurar a bagaça. E tem que segurar mesmo, gente, porque teve gente que viveu coisa também muito pesada, de ditadura à guerra. Então, que assim, a gente tem espaço pra gente, né? Exatamente. Então, a gente tem que saber segurar essa peteca, tem que não cair do cavalo. Mas, eu acho que a gente precisa saber respirar, saber pausar quando precisa pausar, saber revezar, saber descansar dos nossos lugares de ativação, para exatamente não desistir, né? Para não deixar morrer a energia que nos faz vibrar. Então, tá querendo ser artista? Beleza. Vem pra luta. Agora, não vem pra luta pra ser bonito, pra ser famoso, amor, porque isso aí não tá dando, tá entendendo? Vem pro time pra pensar o que é que a gente precisa adubar. Porque assim, a gente precisa adubar, senão a gente morre de fome. A gente precisa, né, adubar o chão que a gente trabalha. Que maravilha! Essa foi Laiane Holanda no Em Cheia das Casa. metáforas. Lai, foi um prazer. É sempre uma aula estar com você. Eu sempre gosto de te ouvir, né? Eu sempre que tenho a oportunidade com o Sesc, quando você vai falar sobre algum assunto, eu sempre gosto muito de ouvir você, né? Porque você inspira muitas pessoas. Você viu aí as pessoas falando, a Regina se identificando e tudo. Um grande beijo para você. Muito obrigado por ter vindo. Um beijo para quem pelo esteve convite. aqui. De nada, meu amor. Você tinha que estar aqui. E eu não consegui responder nem ver as mensagens. Eu sou muito atrapalhada, gente, porque tem que olhar para a câmera, tem que olhar para... Eu fico... Mas depois, quando estiver na versão gravada, eu vou ver aí que vocês escreveram. Obrigada pelo carinho de quem interagiu, de quem esteve aqui com a gente. Obrigado a todo mundo. Beijo pro Heraldo, beijo pra Tássia, que tá aqui dizendo que ok. Eu gosto de convidar o pessoal pra live assim, ao vivo também, que a pessoa diz assim, ok! Não tem como fugir, entendeu? Aí depois eu só faço ligar. Dá um print, faz um print. Então a Tássia já tá ok, tá, gente? Então, Lai, muito obrigado. Beijo pra todo mundo. Obrigada, querido. Um abraço.